Fala, gente, tudo bem? Hoje a gente tem um programa especial, diferente acho que de 99% dos programas que a gente tem aqui no canal. A gente não vai entrevistar um artista, a gente vai entrevistar hoje uma terapeuta, bater um papo. A gente vai ter um tema que tá super em alta, que é narcisismo. E ela topou vir aqui participar, falar um pouco com a gente. Então eu queria agradecer muito a Cris por estar aqui. Antes de você se apresentar, Cris, vou pedir pro pessoal deixar um like, um comentário. Vão lá, depois vocês falam o que vocês acharam. Vai lá na rede social da Cris também e comenta. Mas vamos lá. Primeiro apresenta ela, terapeuta Cristiane Ferreira. Isso. Cris, já tô me sentindo íntimo já. Fica super à vontade. Obrigada. A ideia aqui é você falar 99% do tempo, eu te atrapalhar um pouquinho. Tá. E manjo zero de narcisismo. Zero. Eu sei que eu tô sendo impactado no TikTok toda hora. Não sei Sim. se é porque eu comecei a assistir toda hora aparece, ainda hoje tá super em alta esse tema. Então, primeiro se apresenta, para depois a gente entrar nesse tema. Tá bom. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário você vai assistir esse podcast. Eu gostaria de dizer para você que meu nome é Cristiane Ferreira, eu sou terapeuta familiar, mas também atendo no individual. Atendo há mais de, acho que uns 16 anos eu atendo. Tenho... E como eu não sou baú, eu vou logo contando. A Cris tem um filho de 26 anos, aí eu fiquei impressionado. 27. 27 anos. Agora que eu olhava, eu tenho um filho de 27, eu falei, ué, tem algo de errado, não tá certo aí. Tenho dois, tenho um de 25 e um de 27, são meus tesouros. Trabalho com mulheres há mais de 20 anos, treino mulheres e ajudo mulheres a saírem de situação de dependência emocional, narcisismo, de relacionamento abusivo. É o que eu mais atendo no consultório. Atendo homens também, atendo casais, mas eu atendo, o meu público maior é mulher. Então você faz terapia de casal? Faço terapia de casal, faço terapia familiar. Também Aí, faço terapia tinha familiar. que ter conhecido antes, eu não tinha separado, olha aí. Chegou um pouquinho tarde, olha aí. A questão da separação é interessante isso, né? Porque quando eu atendo o paciente, eles chegam exatamente com essa ideia, né? De que eles não vão se separar. E quando eu falo pra eles assim, ó, a ideia da terapia de casal não é fazer vocês ficarem juntos e nem se separar. Mas se vocês se separarem, é separar saudavelmente. Sem briga, sem confusão. Ficarem bem, né? Não importa como. Isso, exatamente. É entender que eu não vou morrer porque o outro foi embora, ou porque o outro decidiu ir embora, até porque eu não sou uma pessoa com esta pessoa, entende? Eu tenho as minhas individualidades. Então, é entender que nós podemos separar amigavelmente, né? Quando tem filhos ainda. Difícil. Quando tem filhos ainda, né? Aí eu trago essa responsabilidade, né? De trazer uma separação saudável por conta das crianças, enfim. Com a maioria deles... vale também. Com cachorro. Com cachorro eu nunca fiz, mas é interessante, assim, é bem importante, porque as pessoas precisam entender que elas não precisam de ficar juntas, né, se não tá dando mais, mas elas precisam de se respeitar, porque elas têm uma história, né, tem pessoas que viveram 20 anos, 22 anos, 25 anos, né, 10 anos, então assim, você teve uma história com essa pessoa, né, teve momentos bons também, não foi só ruim, Sim. né, então é trabalhar toda essa história e fazer com que esse casal, se chegar à separação, 70% não chega à separação, tá, mas se chegar à separação amigavelmente, saudavelmente, principalmente. Bacana, Cris. A ideia é a gente falar de narcisismo, mas Sim. é uma coisa que, não sei, pelo menos pra mim é uma coisa que parece muito recente esse termo. Antigamente a gente não escutava falar disso, de narcisismo. O máximo era tipo, a pessoa se acha, não sei. E quando foi o momento que essa chavinha virou? Quando que realmente foi diagnosticado um narcisismo? Porque, pelo que eu entendo, é uma doença, e pelo que eu entendo, às vezes até meio que, quase que incurável, uma coisa meio pesada, né? Uma coisa meio... O narcisismo, na verdade, ele é existente desde 1500 e alguma coisa, não vou lembrar agora exatamente. Então, ele já existia, né? Veio de Narciso, né? A história é muito interessante, porque Narciso foi um homem, né? Que, ao se olhar em uma poça d'água, né? Ele reflete a imagem dele e ele simplesmente olha aquela imagem e ele acha que é como se fosse se apaixonar por ele mesmo, sentir
como que eu posso dizer? Um sentimento de amor próprio, não esse amor próprio saudável, mas um egocentrismo, e quando ele se olha, ele se vê naquela imagem, então ele se apaixona-se por ele mesmo, né? E isso ele leva para a vida, então ele vai ser o centro de tudo. Então o narcisista, ele age dessa forma, ele é o centro da relação, da amizade, seja uma relação amigável, seja uma relação de casamento, seja uma relação entre pai e filho, mãe e filho, filho e mãe. Existe narcisismo familiar assim? Existe. É? Existe mãe narcisista, que a gente confunde muito com mãe controladora. É um dos aspectos, mas ela pode ser controladora e não narcisista. Tá? Mas uma das características da mãe narcisista, ela é ser controladora. Colocar um filho contra o outro, fazer com que os filhos virem inimigos mesmo. Não é aquela coisa de um comentário, não. É de fazer os filhos virarem inimigos mesmo. Então, já sei que minha mãe não é narcisista. Porque todo dia ela fala, você falou com seu irmão hoje? Eu falo, puta, que pra ele não me ligou, porque eu tenho que ligar pra ele. Não, você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Então você mas o mais novinho é mais ajuizado. O mais novinho tem 2 filhos, ele saiu de casa primeiro, ele é mais ajuizado. Assim. Mas a mãe vai cobrar do mais velho mesmo. Ah, é? Mas eu também sou mais chato, eu ligo minha mãe todo dia, com meu pai também, então eles me enchem mais o saco. Mas geralmente as mães fazem isso, né, com os filhos mais velhos. Você tem que cuidar do seu irmão, não deixa ninguém bater no seu irmão, né? Se eu sair, você cuida do seu irmão. Eu atendo muitas pessoas que ela entrou nesse papel, né? Principalmente meninas, né? Elas, as mais velhas, de cuidar, e o cuidado ela vira a chave, ela é a mãe, né? E aí a gente fala, não, você precisa de voltar pro seu papel, você só é a irmã mais velha, você não é a mãe. Mas muitas, principalmente quando o pai sai de casa e a mãe tem que trabalhar e essa menina fica cuidando dos irmãos. Mas ele é tipo a responsável. Ela puxa para ela essa responsabilidade e ela vira mãe mesmo, de fato. Né? Até a velhice, assim, é aquela que dá a última palavra, é aquela que o irmão vai buscar um conselho, uma orientação. Ela faz isso mesmo, ela assume esse papel. Cris, você é muito gente boa, a gente acaba viajando, assim, fica emendando um assunto no outro. Mas vamos voltar. Quando que eu vou saber diferenciar, por exemplo, o que é minha autoestima, de tipo, me amar, e quando isso ultrapassa para ser narcisismo? Porque, aparentemente, até agora, pelo que a gente está conversando, não parece ser uma coisa ruim. Eu me amar, eu gostar, eu me achar bonito, eu não achar que eu tô ficando velho, careca, puta, eu olhar pra ele e falar, caralho, que cara bonito, velho. Isso é autoestima. Então, e quando que a gente consegue, tipo, saber até onde vai minha autoestima e até onde isso ultrapassa, sabe? Quando isso começa a fazer mal? Tá, vamos lá. Pra mim e pros outros, as sabe? características, né? O narcisista, né? A questão dele não é esse amor próprio que eu sinto por me cuidar, por cuidar da minha saúde, por fazer um treino, uma academia, enfim, qualquer coisa que me beneficie, tá? O narcisista, na verdade, ele tem tudo isso, porém, ele não tem empatia pelo outro. Então, é só pra ele. É como se fosse o tal do rei na barriga, né? Ele é a pessoa egocêntrica. Tudo é para ele, o melhor é para ele. Ele não vai se importar se ele tiver que tirar alguma coisa de você e você ter prejuízo. Ele não vai se importar se ele tiver que difamar você e isso vai te trazer prejuízo, desde que ele tenha lucro. Então, ele não tem limite, ele não tem empatia, ele não se coloca no lugar do outro, ele não tem sentimento. Não há sentimento no narcisista. Ele não tem a compaixão, né, de olhar e falar, não, eu não posso fazer. Não há isso nele. Então, esse centro da atenção, eu uso uma palavra que não está no vocabulário, mas é o ensimesmado, né? É aquela pessoa que é amante de si mesmo. Tudo é para ele, tudo é do jeito dele. E é interessante porque o narcisista, ele tem toda essa característica, mas ele também é vitimista. Então, ele vai dizer assim pra você, principalmente para as mulheres, tá? Um narcisista que faça com que essa mulher sofra agressão psicológica, tá? Porque nem sempre o narcisista bate. Ele sempre vai muito mais para o lado mental e psicológico do que a agressão em si. Porque o narcisista, ele é covarde. Ele não quer que as outras pessoas saibam que ele é. Então, se ele bate numa pessoa, ele deixa provas. Então, nem sempre ele vai bater.
tá? Então, ele Mas vai... ele sabe que ele é? Sabe. Ah, ele sabe que ele é narcisista? Ele sabe que ele é narcisista. Uma das características dele é não aceitar. Não aceitar tratamento, não aceitar mudança, não aceitar, né? Então, a questão é, ele sempre vai ser uma pessoa que vai trabalhar ou violentar o emocional dessa mulher, tá? Então, um exemplo, ele vai fazer alguma coisa para ela, que ela vai ter uma reação, porque ele é manipulador. Quando ela reagir à ação dele, ele vai dizer, eu faço isso porque você fez isso. Eu te xinguei porque você me deixou bravo. Ué, eu não posso xingar uma pessoa porque ela me deixou brava. Entende? Não é uma justificativa. Eu te empurrei porque você gritou. Então, ele sempre vai justificar essa agressão dele como se a outra pessoa o obrigou a fazer. Eu não queria fazer, você me obrigou a fazer, entende? Então, é onde ele se vitimiza. Eu não queria fazer, mas olha o que você fez eu fazer, né? Eu tô assistindo um filme, eu parei de assistir ontem, eu não me lembro o nome dele agora, acho que é Voltando ao Passado, uma coisa assim. Ele tem muito traço de narcisista. Eu não detectei ainda o que ele é, né? Acho que ele seja Onde também... tá a Netflix? Tá na Netflix. Detectei também que ele tem um pouco de traços de psicopata, porque ele é um menino que ele vem para a vida adulta e ele foi muito hostilizado por uma menina. E eles crescem... Quando ele era novinho. Quando é novinho. Tá. Ele cresce, né? Que a gente pode chamar de bullying, mas enfim, é um assunto para outro dia. Porque eu sou especialista em bullying também. Então, ele vem para a vida adulta e ele procura essa moça quando ela tá já adulta. E ele acha ela, né? E ele compra uma parte da empresa, é muito legal o filme. E ele se apresenta como sócio. Aí ela não reconhece, porque ele tá muito diferente de quando ele era criança. Aí ele fala, você não lembra de mim? Não, ela se apresenta, aí ela não se lembra, e quando ele fala o nome, ela lembra. Aí ela, mas nossa, você era tão diferente na escola, não sei o quê. E ele faz com que ela se apaixone por ele, porque ela tem um casamento disfuncional. Então ela se apaixona por ele e ele começa a sair com ela. Só que quando ela não quer mais, porque ela gosta do marido e ela quer, né, reconstruir a família, ele começa a ameaçar ela. E ele vira sócio do marido dela. É muito interessante. Eu não assisti ainda o filme, mas... Mas ele gosta dela? Não gosta. Ele veio pra se vingar. Ele só faz pra se vingar. Ele veio pra se vingar. Ele veio pra se vingar. O narcisista... Eu não sei se ele é narcisista. Por isso que eu tô assistindo, porque eu preciso de ver ainda o restante do filme. Mas a questão do narcisista é essa. Esse amor próprio é independente se vai te trazer prejuízo. Entende? Então, não é um amor próprio saudável. Né? Ele tem mesmo a coisa do egocentrismo, dele estar no centro de tudo. E o narcisismo, então, tem traços da infância, tipo, sei lá, que você falou bullying ou alguma outra coisa. Sim, tem traços da infância. E reflete daí quando você tá mais velho. Reflete. Na verdade, tudo da nossa vida vem de lá, da infância, né? A gente fala sobre o mapa de mundo e o território, que também é um outro assunto, mas a gente vem para um mundo como se nós fôssemos um computador, uma placa-mãe sem nada, né? E aí, dependendo do contexto em que a gente vive, essas memórias, elas vão sendo instaladas em nós, né? E 85% do nosso cérebro é inconsciente, 15% fica para o consciente e pré-consciente, e a gente vem para a vida adulta com cérebro infantil. É por isso que a gente vê muita gente disfuncional, porque o cérebro não acompanha a vida atual. Né? Uma criança atuando na vida adulta e não dá, porque criança não paga boleto, criança não tem preocupação, criança não casa. Né? E existe, por exemplo, o narcisista só numa parte da vida dele? Por exemplo, eu sou narcisista no meu trabalho. Ou não, eu sou narcisista só na minha casa. Eu sou narcisista só com os meus pais. Eu sou narcisista só... Ele consegue, sei lá, porque você falou que ele tem traços de... Ele consegue separar isso? Ele consegue. Um exemplo. Tem gente que fala assim, fulano de tal é tão bom,
né? Nossa, é gente fina, bebe com a gente aqui, né? Vai pra balada, enfim. E quando você chega na casa com a mãe, com a irmã, dependendo de quem é a vítima desse narcisista, ele não conhece essa pessoa. Eu vou contar um caso que eu tive. Eu tive um caso que eu atendi, e era um casal, e eles chegaram no consultório, e ele era extremamente educado, extremamente educado, assim, que se eu olhasse eu falaria, esse é o homem da vida que toda mulher quer, né? E ele era atencioso comigo, até mesmo com a pessoa que foi também, com a esposa, né, que foi para o consultório junto. E eu percebia que quando ele falava, ele era extremamente educado comigo, ela olhava surpresa. É como se ela não conhecesse aquela pessoa que estava ali com a gente, né? E eu percebi isso, porque na terapia você acaba fazendo leitura corporal, leitura facial, leitura labial, enfim. E eu olhava, né? E quando ele falava, ela fazia uma expressão de susto, tipo, eu não conheço esse homem que tá aqui, né? E eu percebi, assim, conforme a gente foi fazendo as sessões, que ele não era aquela pessoa com ela que se apresentava a mim. E ele era um narcisista. Ele era. Então, pode sim uma pessoa ser um bom pai, tá? Mas ser um péssimo chefe, ser um narcisista na empresa. Ou ele pode ser um narcisista na família, né? E ser uma pessoa super boa, super gente fina, educada no trabalho. Mas ele varia a personalidade dele. É como se ele tivesse muitas personalidades, né? Então, em cada lugar, ele atua de forma diferente, porque o narcisista não quer ser descoberto, entende? Na igreja, a igreja é o lugar que mais tem narcisista, por conta da religião. Por conta de eu ter que fingir uma coisa para as pessoas que eu não sou. Então, às vezes, tem líderes narcisistas em casa que para a comunidade da igreja ele é maravilhoso. E quando essa mulher chega a denunciar que ela sofre, ninguém acredita nela. Como existem pastores narcisistas que fazem dos seus liderados suas vítimas. Tem. E também as pessoas não vão acreditar, porque é uma coisa tão sucinta, tão artificial que eles mostram ali, né? Mas, assim, indiretas do púlpito, da igreja, que eles jogam. Ou tratam a pessoa de uma forma diferente nos bastidores e na frente da igreja trata de outra forma. Aí eu falo de mim, porque eu fui vítima de uma liderança narcisista, que nas reuniões me agredia verbalmente, me humilhava, dizia que eu não queria ser ninguém na vida, que eu dependia deles, que tudo que eu tinha era proveniente deles. E na frente da comunidade, eles me chamavam de filha. Ah, ela é minha filha. Ah, ela é querida, não sei o quê. E assim, isso quando você era novinha? Não, agora. Não que você esteja velha, mas eu digo quando você era menina, assim. Não, quando eu já tinha uns 39 anos. Ah, então foi recente. Sim, recente. Mas é muito E é engraçado sucinto. imaginar, Cris. Por exemplo, eu vejo você uma mulher super empoderada, super forte, até seu timbre de voz, seu jeito de falar. Como que uma pessoa consegue, tipo, sei lá, te fazer essa pressão psicológica? Porque, sei lá, eu tô me sentindo assim muito mais. Se você falar, eu vou. do que eu conseguir, tipo, fazer uma pressão psicológica. Então, como que o narcisista faz pra essa manipulação, assim, sabe? Primeira coisa que o narcisista vai fazer com você é conquistar a sua confiança. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele vai te ouvir. Ele vai querer saber do que você gosta. Ele vai te tratar muito bem. Ele vai fazer você amar ele. Entende? Ele vai fazer, no caso de liderança, ele vai fazer você respeitar ele, né? Uma liderança eclesiástica, uma liderança, uma hierarquia dentro. Porque na igreja tem muito disso, na hierarquia, né? Vem o pastor, aí vem o presbítero e vai, né, descendo as escalas. Ou subindo, né? Enfim. Mas quando você olha essa figura, né, de pastor, de líder, eles fazem com que você desenhe uma divindade,
né? Que você olha e fala, nossa, ele é melhor, ele é o melhor da igreja, né? Então, todo mundo reverencia, né, essa pessoa que não deveria, né, reverenciar, a gente deve respeitar. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é te conquistar. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, entende? Então, eu fui conquistada, né? Eu recebi muitos cargos, né? Eu acho que eu tinha uma carência de muitas coisas, né? Eu acho que eu tinha carência de pai, porque o meu pai não foi uma pessoa que me bateu, violento, nada. Mas meu pai foi extremamente invisível. Meu pai não era aquele homem que sentava e conversava. Meu pai se envolveu com droga muito cedo, com bebida muito cedo. Então, ele não era aquele pai, assim, eu não tenho a imagem do meu pai sentado comigo me dando conselho. Não tinha. Então, quando ele se apresenta dizendo, eu sou seu pai, entende? Então, ele conquista a minha confiança. E eu percebia, tá? Eu percebia, mas eu não tinha força para sair. Que doideira. Porque havia uma dependência emocional. Né? Então, quando eu curo essa minha dependência emocional, porque aí eu fui para tratamento, porque eu entrei numa crise de quem sou eu, entende? Eu sou, de fato, essa pessoa que merece ser humilhada nos bastidores, mas na frente eu ser exaltada. Então, eu acabei tendo muitas crises, eu cansei de sair de reuniões nos bastidores, chorando, pegar meu carro e andar umas 2 horas com meu carro até eu me recompor, né? Porque eu não conseguia parar de chorar, enfim. Mas quando você pergunta como, eu tinha uma dependência com certeza, né? Principalmente emocional. E tinha aquela coisa do respeito à divindade, né? A pessoa santa, não sei o quê, enfim. Que tudo foi destruído num bom sentido, desconstruído, na verdade, para que eu pudesse ser liberta, né, dessa situação. E tem alguma coisa que o narcisista não suporta? Tipo, se acontecer isso, meio que ele se entrega na hora, assim, sabe? Fala, meu... Tem algumas coisas que o narcisista... tipo uma criptonita. Tem né? Tem algumas coisas que o narcisista não suporta, tá? O narcisista não suporta o seu silêncio. Ele não suporta. Porque ele quer que você fale. Porque, assim, ele sempre vai querer mostrar que você é o mal da história. Então, quando você silencia, ele não tem uma... Você não tá dando armas pra ele, entende? Você não tá dando ferramentas pra ele. Então, ele não gosta que você silencia. O narcisista não gosta de competição. Ele não gosta de competir com ninguém, porque ele sabe... Mas se ele gosta de ser o melhor, se ele não seria uma competição, já é isso? Então, mas competir para ele é um risco, porque ele pode perder. Ele não gosta de perder. Entende? Então, ele não quer perder. Então, se você entrar numa discussão com um narcisista e ele perceber que você vai ganhar na discussão, ele não vai ficar quieto, ele vai te evitar. Tá? O narcisista não gosta de ser manipulado. Se ele percebe que você está manipulando ele dentro daquilo que você... Um exemplo, uma pessoa que silencia, ela está manipulando o narcisista. Uma pessoa que não vai para o ringue com ele, está manipulando ele. Então, ele não gosta de ser manipulado. Ele não gosta da competição porque ele não gosta da perda. Não é que ele não sinta prazer. Se ele perceber que ele vai ganhar... ele vai competir com você. Mas se ele perceber que ele vai perder, ele sai. Outra coisa que o narcisista não suporta é eu chamo de... Como que é o nome? Acariação. Se o narcisista mente pra você, né? Eu tive uma situação assim. Uma pessoa narcisista me envolveu numa situação e na hora eu disse assim, então vamos chamar a fulana e vamos conversar nós 3. Ela disse, não, deixa que eu resolvo. Entende? Porque ela sabia que nessa reunião ela poderia ser desmascarada. Então, eles não gostam também dessa coisa de vamos colocar tudo em pratos limpos. Porque ele trabalha com a mentira, né? Ele trabalha com a manipulação de informação. Então, quando você confronta ele, você diz, tá, vamos colocar tudo em pratos limpos, vamos fazer uma reunião. Ele não vai fazer. Eu tinha uma situação que, assim, todas as vezes que eu marcava a reunião com essa pessoa que é narcisista, ela não ia na reunião. Ou então ela me ligava desmarcando. Ou então ela dizia, eu não tenho agenda essa semana, não sei o quê.
complicado, mas... E assim, é engraçado porque várias coisas que você fala, eu acho que eu ou grande parte das pessoas se identificam. Tipo, uma autoestima legal, todo mundo quer ter uma autoestima legal. A gente não sabe até onde é o limite. Tipo, ter razão, todo mundo quer ter razão. Numa briga, você não querer perder, acho que ninguém quer perder numa briga. Então é difícil a gente conseguir saber, tipo, sei lá, se fosse aquela, na minha época, eu estou velho, aquelas enquetezinhos da Capricho, enquetezinhos de revista, que você vai fazer, você tica várias coisas. E como que eu faço pra saber se eu não sou narcisista? Tá. Se eu me questiono, por exemplo, será que eu sou narcisista? Como eu faço pra saber se eu sou ou não sou? Lógico, procurando um terapeuta, mas quando que eu tenho esse gatilho pra falar assim, talvez eu seja, é melhor eu procurar um terapeuta. Tá, vamos lá. Numa competição, você pode perder ou pode ganhar. Sempre. Tá, sempre. Então, assim, se você perder e você entender que você não se preparou o suficiente e você mereceu perder, você não é um narcisista. Mas isso não tem aquele... Olha, eu te atrapalhando, que tem aqueles nomes, mas ó, por exemplo, você falou que existe narcisista sei lá, por categoria, sei lá, ou Sim. no trabalho. Eu posso estar na academia perdendo uma competição e ficar numa boa, sair pra tomar uma cerveja e chegar em casa e ser narcisista. Tá, porque o narcisista, ele tem vítimas específicas. Entende? Um exemplo, você pode não ser narcisista com o seu amigo porque ele não é uma pessoa que você quer dominá-lo. O narcisista vai querer sempre dominar. Entende? Então, assim, se ele pega a esposa, vamos colocar a esposa, tá? Pra ser a sua vítima, é ela que ele vai dominar. É dela que ele vai tirar vantagem. Entende? Então, se ele não tem a pretensão de tirar vantagem desse amigo, ele vai tratar ele normal. Ele não vai precisar de manipulá-lo. Porque não tem nada nesse amigo que interesse a ele. Entende? Mas na mulher tem. Ele vai querer manipular essa mulher para ter uma família perfeita, né? Ele sempre vai... A questão do narcisista, como que eu sei que eu não sou? Porque eu não gosto de perder. Como que eu sei que eu não sou? Porque eu gosto de ter vantagem. O que a gente tem que perguntar se eu fazer alguma coisa para alguém que eu sei, tá? Um exemplo, uma difamação. Eu sei que eu vou difamar o Wagner, entende? E eu sei que o Wagner não fez isso, mas eu preciso de ter vantagem sobre ele. Então isso faz de mim não só um narcisista, porque ele é um mau caráter, entende? Porque eu estou tirando vantagem de uma desconstrução da sua imagem. Então isso se caracteriza, porque eu estou tirando vantagem não de uma coisa legal. Poxa, o Wagner falou isso. O Wagner falou de fato. Então você só está passando uma informação para frente. O Wagner falou isso. Não, o Wagner não falou, mas não importa. Mas se eu trouxer prejuízo para o Wagner no trabalho, no casamento, na comunidade, enfim, não me importa. O que importa é eu me sentir bem. Se ele vai ter danos ou não. Então, a balança eu vou trazer danos? Porque ganhar é uma coisa, né? Eu entendo numa competição, ou vai ter um que vai ganhar, vai ter um que vai perder. Agora, trazer danos é diferente. Um exemplo, eu posso ganhar um celular, como eu posso furtar um celular. Se eu furtar um celular, eu trouxe danos, prejuízo. Se eu ganhar um celular, eu entrei justamente e ganhei justamente, entende? Então, o narcisista, ele não é justo, ele não age com justiça. A justiça não existe para ele, só existe a vantagem, entende? E quando que a gente consegue perceber os primeiros sinais? Tem uma idade, assim, mais ou menos na adolescência, quando já tá adulto, apresenta quando tá mais velho, tem uma... A maioria das pessoas que chegam no consultório já são adultas, né? Mas... acredito eu que na adolescência a gente já consiga perceber, né? Você percebe a pessoa que é manipuladora, a pessoa que... Eu gosto muito de estudar grupo de jovens, né? Grupo de jovens tem sempre aquele que se destaca, que as pessoas têm medo dele, que as pessoas
quer ser amigo dele, mas não porque ele é uma pessoa bacana, mas porque ele não quer ser vítima dessa pessoa. Então, sempre tem aquele grupinho ali. Tem os que gostam de ser manipulados só para fazer parte do grupo. Então, ele deixa ser manipulado para fazer parte do grupo. Acontece isso muito na adolescência. As pessoas que eu recebo, elas são geralmente adultas, né? Eu nunca trabalhei com adolescente narcisista. Mas as pessoas que você recebe são pessoas que, tipo, estão querendo combater esse narcisismo? São pessoas que estão indo, sei lá, por qualquer outra X circunstâncias e você acaba diagnosticando e fala, a gente pode falar mais sobre isso? Tipo, ó, vamos... Tá. As pessoas que eu recebo geralmente vêm com... eu tenho um problema, né? Então, elas sempre falam dela, né? Ou elas vêm assim, eu vim aqui para tratar o meu marido. Aí eu pergunto, tá, que dia que ele vai vir pra sessão, né? Porque eu não posso tratar uma pessoa que não está lá, né? Eu vim aqui pra dar um jeito na minha filha, né? Aí eu falo, tá, que dia que ela vem pra terapia? Porque eu preciso saber o dia que essa menina vem pra terapia. Então, nessa hora, eu procuro entender se ela não é o problema. Porque quando uma pessoa chega no consultório falando, ó, eu preciso de ajuda porque eu tenho tal problema... eu entendo que ela reconheceu o problema dela. Agora, quando ela chega no consultório dizendo, eu vim aqui porque o meu marido, eu vim aqui porque a minha filha, eu vim aqui porque a minha mãe, a pergunta que eu faço é, será que ela não é o problema? Né? Ela pode ser a narcisista. E se ela é a narcisista, ela não fica no tratamento. Ah, é? Não fica. Mesmo se um profissional tá falando, ó, vamos tomar cuidado, tipo, talvez tenha traços narcisistas. Não, porque ele não erra. Não porque ele é perfeito, entende? Não porque ele não precisa. É as pessoas que estão ao redor dele que precisam, elas que são doentes. Ele não, nem ela. Eles são perfeitos. Lembra do reflexo na poça d'água? Eu sou perfeito. Eu sou a perfeição em pessoa, eu não erro. E tem alguns tratamentos mais eficazes para narcisistas, assim? Tipo, uma coisa mais... sei lá, meio que um arroz com feijão que é mais ou menos, ó, vamos começar por esse beabá. Tem um tratamento para vítima. Para vítima? Para vítima. Porque o narcisista, ele não vai ficar. Não vai? Ele não vai ficar. Ele não vai ficar no tratamento, entende? Então, ou seja, se eu tiver a dúvida que eu sou, eu já não sou. Porque se ele não vai ficar... Você iria pra terapia? Com certeza, já... Porque, na verdade, a terapia vai te confrontar. Né? Eu trabalho com a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e trabalho com a PNL, que é a programação neurolinguística. Então, a TCC, ela é confronto o tempo inteiro. Então, assim, se você chegar lá falando, ai, fulana de tal fez isso pra mim, eu falo, tal, por que você aceitou? Você fez uma pergunta pra mim. Cris, eu vejo uma mulher assim, então, assim, como que você aceitou isso? Isso é um confronto. Porque aí eu paro pra pensar e dizer assim, poxa, verdade, por que eu aceitei? Por que eu fiquei naquele ambiente? Né? Então, ela vai te confrontar o tempo inteiro. Né? Todas as vezes que trouxer alguma situação para mim, eu vou perguntar por que você submeteu, por que você está, você vai se casar, por que você se casou, por que a pessoa deu sinal. Ninguém casa enganado. Ninguém fala assim, eu casei, meu marido era tão bonzinho, ele ficou ruim. Não. Ele deu sinais e você ignorou. O dia que ele bateu a porta do carro, o dia que ele gritou com você dentro do carro, o dia que ele deu um soco no volante do carro, o dia que ele falou mais áspero com você na frente das pessoas, o dia que ele levantou, ele não te bateu, mas ele levantou a mão. Então ele te deu sinais. A questão é que a gente ignora os sinais. Eu vou me passar por mulher de malandro. Mas a gente não pode acreditar na mudança? Tipo, aconteceu realmente, tipo, a gente tava no namoro, sei lá, a pessoa te respondeu realmente mais violenta, respondeu mais brava, mas ela mudou. Depois eu acho que, sei lá, depois do casamento a gente prometeu, não existe essa mudança assim, tipo, é difícil. Eu vou falar uma coisa pra você, se você casar com um narcisista achando que você vai mudar ele, esquece. Você não vai mudar. Se você casar com um agressor, você não vai mudar essa pessoa, a não ser que ela queira. Porque assim, ninguém muda ninguém. Você se muda. Você se transforma. Você procura evoluir. Eu não consigo evoluir o outro. Eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo transformar o outro.
Entende? Porque isso é uma responsabilidade pessoal. Não é uma responsabilidade minha transformar o meu marido. Não é uma responsabilidade minha transformar o meu filho. Eu não posso dizer assim, um exemplo, se meu filho fosse usuário de droga, a partir de hoje você não vai usar droga. Não, é ele quem vai dizer, a partir de hoje eu não uso droga. Eu não consigo mudar alguém. A partir de hoje você não vai ser agressor. Entende? A questão é essa, não se casa com ninguém achando que você vai mudar, porque você não muda ninguém. Você muda a si próprio. Mas o outro, você não tem esse poder. Se a pessoa não quiser mudar, ela é o caso que eu estou falando, de chegar no consultório e falar, eu vim aqui para mudar o meu marido. Eu pergunto, que dia que ele vem para a sessão? Porque eu não tenho como mudar essa pessoa, se ela não queira. Então, e se eu casar, a questão é essa, quando eu casar ele vai mudar. Quando você casar, ele não vai mudar. Sabe por quê? Porque existe algo no ser humano de posse do outro. E quando você vai lá no cartório, você assina um papel, e aí o juiz, ou o padre, ou o pastor, vira e fala aquela frase maravilhosa que todos eles usam. A partir de agora, você não é mais dono de você, mas ela é dona de você. Você não é dono mais do seu corpo, mas ela é dona do corpo do seu corpo. Enfim, tem toda aquela cerimônia, aquele ritual, e você assina aquele papel. O sentimento de posse das pessoas passa a ser muito maior. Aí esse homem que bateu a porta do carro, ele acha agora que ele pode não só bater a porta do carro, mas ele pode bater a porta do carro em você. Porque agora você é dele. Entende? Então, não se casa com ninguém achando que ele vai mudar, porque ele não vai mudar. Pelo contrário, ele vai piorar. Tudo que ele tem de ruim e ela tem de ruim vai potencializar. Difícil. Se você fosse dar uma dica para as pessoas que talvez achem que estão convivendo, ou talvez que acham que têm, ou apesar que é difícil a pessoa achar que tem e a pessoa nunca acha, né, quando é narcisista. Mas que dica você daria pra galera que convive, ou tipo, fala, puta, sei lá, uma dica bacana assim, fala, meu, vamos junto, vamos fazer alguma coisa? Bom, primeira dica é, se você diagnosticar, né, diagnosticar no sentido de desconfiar, porque diagnóstico você vai ter só com a terapia. Se você detectou, tá, que essa pessoa tem muitos traços narcisistas, porque hoje tem informação na internet, né? Ela tem muitos traços, muitas características, muita personalidade, muito colada ao narcisista. Se você é só namorada e noiva, não se case. Entende? E assim, vai desapegando e termina esse namoro. Essa é a verdade. Porque você não vai mudar. Se você se casou com essa pessoa, você tem que procurar tratamento. Para pelo menos saber como lidar. Né? Porque tem mulher que não vai separar. Também tem aquela coisa eu não posso mandar uma pessoa se separar porque seria responsabilidade minha. Entende? Uhum. Eu preciso de entender quem é essa família, quem são os filhos dessa mulher, como que funciona, né? Para dar todo um tratamento para ela. Então, a dica que eu daria é para essa mulher que está casada, que acha que o marido é um narcisista, tem traços narcisistas, é ela fazer tratamento para poder lidar o melhor possível, né? Nessa relação. Vai terminar com a separação, provavelmente. Se ela descobrir que que não tem mudança, enfim. E se essa agressão for contínua, e se essa agressão for cada vez pior. Então, ela vai ter que escolher a separação, entende? Infelizmente. Eu percebo que você fala bastante, tipo, se a mulher perceber, mas... Se o marido perceber também. Então, isso que eu ia falar. Tem uma tendência maior para homem, ou para mulher, ou para hétero, ou para homo, tem uma tendência maior para algum gênero? A tendência maior dos narcisistas são os homens. Ah, é? Não tem um estudo que diz o porquê, né? Tem, assim, talvez um machismo, por conta dele ser o provedor, por conta dele ser a figura que é o que protege, o que provê, né? O que tá sempre à frente, apesar que as mulheres hoje estão muito evoluídas, mas ainda tem, né? Dele ser
o pai, né? De ter essa figura do homem da pessoa mais forte. Então, eles desenvolvem mais o narcisismo do que as mulheres. Existem mulheres, tá? Existem. Existem mães narcisistas, que elas fazem da vida do filho um inferno, da vida da nora um inferno, que elas conseguem separar os filhos, que ela consegue separar casamento dos filhos. Existe, existe. E eu vou dizer uma coisa pra você, apesar do número ser maior nos homens, eu acho que quando a mulher é narcisista, ela é muito pior do que o homem. Porque a mulher tem a vingança, né? Essa coisa da competição, essa coisa de guardar mágoa, né? Pode ver, mulher, ela brigou com o marido 10 anos atrás, ela lembra da briga. Né? O marido não lembra mais da briga, nem lembra como foi. Ela lembra da palavra, da hora, do momento, quando foi, em que dia que foi, se estava chovendo, se estava sol. Ela lembra, porque ela é de guardar ressentimento. Então, quando ela tem esses traços narcisistas, ela é muito pior que o homem. Tem alguma dica final que você queira falar? Que é uma coisa que eu só fiquei aqui, tive uma consulta particular grátis aqui. Eu só abusei de você hoje. Bom, a dica que eu dou eu sempre falo para as pessoas fazerem terapia, sabe? Não é porque eu sou profissional, né, da área, não. É porque as pessoas que fazem terapia, elas se conhecem, né? E o se conhecer, eu acho que é a coisa mais importante para qualquer ser humano. Você saber quem é você, como você age, o porquê você age, né? O porquê que eu não preciso agir mais dessa forma, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, procure um terapeuta, façam terapia, vai ser bom para você, você vai descobrir coisas, potencial que você tem, talvez você ainda não colocou para fora, né? Você vai descobrir também coisas que você faz que você não precisa de fazer, você vai descobrir que você não é essa pessoa que às vezes as pessoas pintam que você é. Então, a terapia, ela vai te ajudar a se autoconhecer, ter o seu autoconhecimento. A terapia vai te ajudar a ter autorresponsabilidade, a ser responsável pelos seus atos. Porque a gente costumou, né, jogar a culpa pro outro, né? Então, a gente vai falar, não, aqui eu errei, né? Eu poderia não ter falado assim. Então, procurar um terapeuta, fazer terapia, eu indico para todo mundo e para todos. Eu faço terapia, sou terapeuta e faço terapia, né? Porque eu atendo muitas pessoas. Não é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Não é, eu faço terapia. Meu marido faz terapia, meus filhos fazem terapia, minhas noras fazem terapia, né? Porque a gente quer ser funcional, Sim. né? Somos perfeitos? Não. Mas procuramos o máximo possível funcionar direito, ser funcional, ser uma família funcional. É isso que a gente procura. Então, procurar terapia é uma dica que eu dou. Para qualquer pessoa, independente. Maravilha. E a galera quiser te encontrar, faz o como? A galera quiser me encontrar, eu estou no Instagram como Cristiane Ferreira SP, né? O SP é por conta de uma outra situação, mas é lá, Cristiane Ferreira SP. Ou pelo meu telefone, 11 9 8195 0902 é o meu telefone. Boa, Cris. E logo menos talvez tenha aí uma surpresinha, né? Uns vídeos Sim, no YouTube. sim. Talvez tenhamos novidades aí. Sim. Cris, queria te agradecer demais por ter eu vindo que aqui. agradeço. Foi muito bacana. Eu acho que é um tema que tá super em alta. Hoje em dia, putz, dificilmente você não é impactado por um vídeo no TikTok. Eu acho que tá super e até as pessoas às vezes falando pra outra, ah, você é narcisista. E é legal pra você esclarecer, tipo, o que não é uma coisa tão simples assim, é uma coisa meio pesada. Pra não banalizar, né? Exatamente, porque é sério, se você realmente achar que você é narcisista, tudo bem que é difícil o narcisista achar que ele é, mas procurar tratamento, ou apoiar a pessoa, sei lá, os familiares, quem gosta, porque aparentemente é uma coisa séria. Sim. Eu tô longe de ser um profissional da área pra entender, mas... Eu, como sou uma pessoa religiosa, né, eu jamais vou dizer para uma pessoa cristã, porque eu sou cristã, que não há mudança, né, para essa pessoa, porque Deus pode mudar qualquer situação. Não existe situação, né? Existe a situação científica que a gente fala, não muda pela ciência, mas se Deus quiser, Ele muda qualquer pessoa. Né? Então, eu também não quero mexer com a fé de uma mulher, talvez, que me ouça e que seja cristã e tá nessa... E ela, então eu nunca vou... Não, eu acho que ela tem que acreditar. Eu acho que ela não pode submeter a uma agressão, mas ela tem que acreditar. Então, eu não quero
mexer com a fé das pessoas, né? Porque a fé é a fé. Tá ótimo, Cris. Eu queria te agradecer muito pela sua presença. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Obrigadão. Valeu pela presença. Fique super à vontade. O dia que você quiser voltar. Talvez a gente já tenha até um novo tema, bullying, que pelo que eu entendi, bullying, você também pode falar bastante. Eu falo sobre bullying, cyberbullying, né? Já desde 2009. Tem um cruzeiro aí, não tem? Eu puxei outro assunto, mas tem um cruzeiro que vai ter aí agora, não vai? Tem. Eu tenho um cruzeiro, Mulheres Cristãs, onde eu vou falar sobre mente inquieta, né? É uma amiga minha que ela vai, a Elizabeth Mentel, que é muito melhor do que eu. Ela vai falar sobre narcisismo, porque ela estuda só esse tema, ela é uma psicóloga. E tem outras mulheres que vão falar sobre saúde emocional, toda essa área. Mas é um cruzeiro que nós estamos fazendo, assim, maravilhoso. Do dia 2 ao dia 6 de dezembro. Ai, tá chegando já. Tá pertinho já. Nós vamos fazer. E eu faço um trabalho com mulheres, né? Eu faço mesa com mulheres, onde a gente trata de assuntos específicos. Eu sempre faço. E eu tô trabalhando. Eu gosto da minha área, gosto do meu trabalho, gosto do que eu faço. Então... Estão precisando, é só procurar Cristiane Ferreira SP. Cristiane Ferreira SP. Boa. Cris, brigadão pela presença. Eu que agradeço. Quem acompanhou até aqui, brigadão, valeu. Acho que foram dicas sensacionais. Galera, eu sei que é difícil um narcisista saber que ele é narcisista, mas tenta procurar ajuda, tenta ver o que é possível. E vamos na terapia, ajuda todo mundo, sempre é bom. Valeu, gente. Até uma próxima. Deixa um like, deixa um comentário, vai lá na Cris também. Fala, eu te vi lá no podcast. É bacana. Fortalece a gente. Até.